Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. O canal do Diácono Paulo Santos Oficial estará entrando em uma grande jornada, aqui te convidando a você fazer essa caminhada de fé, de crescimento espiritual, aonde nós iremos conversar, estudar, comentar o poder da oração transformadora. Não sei como é que está a sua intimidade com Deus, mas nessa caminhada eu quero te convidar a você adentrar no mistério da oração. E nessa primeira série, o poder da oração transformadora, iremos falar um pouco sobre aridez espiritual. Será que você já passou por isso? Será que você está passando por isso? Será que você vai passar por isso? Eu quero dizer que sim. Todos nós passamos, estamos passando ou vamos passar. Então assim, meu irmão e minha irmã, o poder de uma oração transformadora, ela tem um encontro com duas pessoas. Quem? Eu, você e Deus. Falando no pessoal, eu e Deus. Aonde nós nos falamos. Assim ele escuta e eu falo. E ele fala e eu escuto. Então assim nós vamos compreender e entender o que acontece quando a pessoa vive uma aridez espiritual. Então eu te convido a nós mergulharmos nessa caminhada da oração. E quais são os sintomas de uma aridez espiritual? Existe esse sintoma de uma aridez espiritual? Claro que existe. Não sei se já passou com você, mas quando nós menos esperamos, as tempestades chegam, não é verdade? Se já aconteceu com você, você coloca aí, Diácono Paulo, isso já aconteceu comigo. Quando nós vimos o vento forte, parece arrancar-nos da segurança, não é verdade? Que antes havíamos experimentado. Parece que esse vento impetuoso quer nos arrancar da presença de Deus. Olha, meu irmão, olha, minha irmã. Mas não basta uma lição, uma linda manhã com céu azul, para nós percebermos que a tempestade se foi, não é verdade? E deixou para trás um grande trabalho de reconstrução. O que foi que nós vimos no estado do Rio Grande do Sul? Automaticamente você acompanhou todo o noticiário falando da tragédia natural que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul. E agora aquele povo está tentando reconstruir a sua vida. E a nossa vida espiritual, meu irmão, minha irmã, também é assim. Passa pelo mesmo processo. Há momentos em que conseguimos fazer uma linda experiência com o amor de Deus.
Você já passou essa experiência do amor de Deus? Você teve essa experiência pessoal com o amor de Deus? Ou quando nós oramos e sentimos a presença dele ao nosso lado, em muitos momentos de nossa caminhada espiritual? Você já sentiu isso? Olha, desculpe se eu toda hora fizer uma pergunta para você e eu espero que você possa responder essas perguntas. Como esta: você já viveu muitos momentos espirituais na caminhada espiritual com Deus? Você já sentiu a presença de Deus perto de você? E contudo, meu irmão, há tempos em nossa vida de oração que o Senhor parece longe de nossa presença. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu pensava que o Senhor estava distante, o Senhor tinha esquecido de mim. Eu pensava que o Senhor virou as costas para mim na minha aridez espiritual. Quando eu precisava escutar a voz de Deus e Deus se calava. E quantas vezes aconteceu isso com você também, meu irmão? Hein, minha irmã? Quantas vezes você se esfriou, entrou nessa aridez espiritual? Quando você percebia, quando você queria mergulhar, você não conseguia porque você não tinha força nem de rezar. Meu irmão, a nossa vida espiritual não é estável. Como nossa vida espiritual precisa ser estável, meu irmão. E não é. Mas também muitos santos viveram isso. Muitos homens místicos, mulheres místicas viveram também essa aridez espiritual. Olha, no campo da espiritualidade, meu irmão, minha irmã, esses momentos de aridez espiritual, a gente precisa caminhar sobre o sol escaldante, da incerteza, sim, da incerteza de buscarmos um oásis para que nos sacie com água da vida. Quantos momentos Jesus no deserto buscava água? O povo de Deus, quando estava indo à terra prometida, quantos eles buscavam água para beber? Se lembra daquela conversa com Jesus e a samaritana? Se souber que te dar esta água viva, você vai querer que eu te dê sempre. Olha, assim nos devolva a certeza de antes, a qual havíamos perdido. E quantas coisas nós perdemos, meus irmãos. Quantas coisas todos nós perdemos. Não é verdade? E nossa vida espiritual e de oração não são estáveis. Ao contrário, são estáveis. Coloque aí para mim a sua vida espiritual, a sua oração é estável ou está instável? Não minta. Vamos ser sinceros nesse momento dessa caminhada, a nós seguirmos na fé. Não tenhamos a vergonha de dizer não, diácono. Hoje a minha vida e a minha oração, minha vida espiritual está instável. Como eu queria que fosse melhor. Irmãos, então nós poderíamos compará-la a um gráfico com altos e baixos. Hein? Imagine subindo e descendo, subindo e descendo. Então a nossa vida é estável, nossa vida de oração e a nossa vida espiritual. Há momentos em que tudo está perfeito e sentimos Deus com todo o nosso ser. Imagine, nós sentimos a presença de Deus forte em nós. Nós sentimos que Deus está perto de nós. Em outras ocasiões, meu irmão,
não conseguimos percebê-lo ao nosso lado. Já aconteceu isso com você? Você orar e não sentir nada? Porque comigo aconteceu várias vezes. De vez em quando acontece também. Parece que as minhas palavras são apenas palavras levadas ao vento. Assim somos nós, seres humanos, meus irmãos. Quando muitas pessoas entram em processo de enfrentar na vida de fé. Você já enfrentou sua vida de fé? Você já entrou no deserto espiritual? Desaparece. Não consegue compreender a vida de oração ou caminhar constante. Somos eternos peregrinos em busca de Deus, meu irmão. Então, é essa caminhada que nós queremos fazer. Buscar Deus nas nossas noites escuras. Buscar Deus aonde nós não percebemos que Ele está. Por isso eu te convido a você prosseguir comigo esta caminhada. O poder da oração transformadora. E aqui nós vamos ver dois grandes místicos, santos místicos da igreja. Não vou falar agora quem são, mas nós vamos ver. Então vamos prosseguir então, meus queridos. Vai deixando o seu like aí, vai compartilhando, vai comentando aí. E assim a gente vai crescendo na fé. Esse canal é seu. Esse canal é para nós crescermos juntos na fé. Vocês me ajudam e eu também ajudo vocês. Então a gente vai entender o que acontece quando a pessoa vive uma aridez espiritual. Vamos compreender, meu irmão. Muitas das vezes, por algum período, nós passamos por essa aridez espiritual. Isso não temos vontade de rezar. Não. Torna-se difícil participar da Santa Missa. E quantas vezes? Quando você e quando eu não quis ir para o grupo de oração. Quando nós não queríamos ir para a missa. Quantas vezes? Rezar o texto, então? Misericórdia. Ei, meu irmão. Imagine. Quantos momentos difíceis nós passamos na aridez espiritual. Então, vejamos bem. Até mesmo, irmão, a Sagrada Comunhão se torna um sacrifício diante das dúvidas que pode atingir a nossa alma. Será que Jesus está presente na hóstia consagrada? Será que verdadeiramente Ele está ali? Nós duvidamos da presença do Senhor quando nós entramos nessa aridez espiritual. Quantas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos nem sequer rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria. Parece uma tortura para nós. Irmãos, sabe o que parece? Parece que o céu sumiu de nós. Então, como é que nós vamos vencer esse estado de espírito no qual parece que Deus está longe? O que nos falta, sabe o que é? É a fé? Sim, meu irmão. Nesse momento, a fé, ela vem enfraquecer. A gente sabe que a fé é o nosso sustentáculo. A fé é que nos sustenta na caminhada. Por isso, meus irmãos, nesse momento dessa série da oração, o poder da oração transformadora, eu quero te ajudar e peço que você também me ajude comentando. Vamos partilhar um pouco da nossa vida e assim a gente vai crescendo. Como está difícil os cristãos viverem neste mundo, meu irmão.
quantas perseguições, quantas dúvidas. Aonde está Deus? Será que Deus virou as costas para nós? Não, meu irmão. Deus está no lugar aonde Ele está. E eu quero te falar aonde Ele está. Dentro de nós. Aí dentro. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E conversa com o teu Deus que está oculto. Então vamos caminhar. Então, primeiro, meu irmão, é preciso verificar se a situação não é tibieza. Sim. Ou seja, causada por alguma culpa e não perseverar no cuidado da vida espiritual. E aí eu pergunto para mim e para você: será que nós temos se descuidado da nossa vida pessoal? Será que nós temos fraquejado nossa vida espiritual? Será que nós deixamos aquele fogo ardente que nós, no primeiro encontro que nós tivemos com o Senhor, aonde o Senhor nos tirou da lama e nos trouxe para fora da lama? Será que nós precisamos voltar ao primeiro amor, meu irmão? Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Precisamos voltar ao primeiro amor. Será, meu irmão, que a culpa é de nós não perseverar em nossa vida espiritual? Deixamos para outros momentos? Será que não há pecado graves em nossa alma? Olha, nós precisamos ter cuidados com os pecados graves, como todos os pecados. Mas os pecados graves vão acumulando, 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 e quando nós vamos ver, nós já estamos todos lameados. Nós já estamos distante de Deus. Então assim, esses pecados graves possam estar afugentando dela a graça de Deus. Dela quem? Da nossa alma. Como os pecados têm afastado os filhos de Deus da presença de Deus. Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Eu sei como é que está a minha. Então, meu querido, que esse poder da oração transformadora possa nos ajudar a nós crescermos. Agora vou dizer uma coisa para nós. Escreve aí. Se não houver pecado na alma, então é preciso, antes de tudo, ter calma, paciência e perseverar nos exercícios espirituais. Você pode perguntar: mas Diácono Paulo, quais são esses exercícios espirituais? Já que eu não estou com esse pecado grave assim na alma. Então eu quero pedir a você, tá com a caneta? Então escreve aí. Vai escrevendo. Quais são os exercícios espirituais para nós fortalecermos a nossa fé e sairmos dessa aridez espiritual? Desculpe. Vamos lá. A oração. Como é que está a sua vida de oração? A nossa vida de oração? A sua vida sacramental, como é que está? Você tem buscado os sacramentos da igreja? A caridade. Como é que está a sua caridade para com o outro? As suas penitências, as nossas penitências e tantos outros mais exercícios espirituais, que aqui não tem tempo para nós aqui enumerar todos, mas que você possa buscar esses exercícios espirituais para que você possa sair dessa aridez espiritual. Mesmo sem vontade, mas lute.
Lute pela sua santidade. Possa ser que você esteja sem gosto. Sem gosto de continuar. Não, hoje não. Amanhã? Também não. Vou deixar para depois da manhã. Chega depois da manhã? Não, hoje não, vou deixar para outro dia. Irmãos, vamos cuidar da nossa vida espiritual, sem jamais parar. Vamos continuar decididamente. Olha, agora quero falar um ponto aqui muito interessante para nós. Você até pode não concordar comigo, certo? Mas isso é normal. Aqui ninguém sabe de tudo, tá certo? Aqui nós vamos crescer junto. Se você quiser crescer junto na fé, na sua vida espiritual, eu convido a você a cada dia estar nesse momento de graça. Então, o Senhor, se você concorda, você diz aí, eu concordo, Diácono, é isso mesmo. O Senhor, às vezes, meus irmãos, Ele permite essas provações para conosco, para que nós possamos aprender. Aprender o quê? Buscar mais o Deus das consolações do que as consolações de Deus. Nós temos que buscar Deus das consolações a cada provação que nós passamos. Assim nós vamos aprendendo. Sabe que eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, meu problema no ombro, agora com essa virose, mas eu estou aprendendo. Agora aqui eu quero citar o primeiro santo místico da igreja. Quer dizer, primeiro santo místico não, desculpe, deixa eu me corrigir. Porque eu falei que são 2 santos que eu ia citar aqui. Então esse é o primeiro que eu vou citar, não o primeiro santo místico da igreja. Está corrigido. Vamos lá. Não sei se você já ouviu falar nesse grande santo místico da igreja. Eu fiz até aquele momento, Santos de Deus, quem sou eu? São João da Cruz. Então, São João da Cruz, o santo místico. Então, o que é que ele ensinou? O que é que ele nos ensina? Que tanto experimentou o que chamou de noite escura da fé. Noite escura da fé. Quantas vezes São João da Cruz passou por essas noites escuras, meus irmãos? Quantas vezes? E ele afirmou que o processo da pessoa é maior quando ela caminha às escuras e sem saber. Sim, sabe por quê? Porque a gente vai confiando mais em Deus, meus irmãos. A gente vai acreditando que aquele que nos sustenta está conosco. E quantos momentos nós vivemos com isso? E São João da Cruz, na vida mística dele, quantas vezes ele passou por isso? Então ele nos ensina, São João da Cruz nos ensina hoje, nesse exato momento, meu irmão, que você possa procurar saber um pouco da vida de São João da Cruz. Procura saber, pesquisa na internet quem foi esse grande santo místico da igreja. Onde nós falamos um pouco, santo de Deus, quem sou eu, mas foi pouquinha coisa. A vida desse santo nos traz a alegria de perceber que nas nossas noites escuras, nas nossas aridezes espirituais, Deus se faz presente sim. Então, ele quer nos ensinar que o processo da pessoa é maior quando ela caminha na escura, às escuras, sem saber. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Vamos caminhar, vamos prosseguir. Olha, muitas das vezes, sim, nos deleitamos nas orações gostosas, cheio de fervor, hein? Sensível, senti até o arrepio. Eita, parece que passou um vento impetuoso perto de mim, não é verdade? Não é assim? Hein? Me diga isso, não é assim? Eu vou dizer uma coisa para nós. Nós precisamos ter uma fé madura.
Esses momentos são bons, são gostosos? Claro que é bom. Quantos momentos desses eu vivi? Eu senti aquele arrepio assim, de eita Senhor, o Senhor se faz presente. Então nós somos, sabe como? Crianças, como doces. A gente se lambuza. E quantas vezes você se lambuzou quando era criança com doce? Hein? Não era gostoso? Claro que era. Eu também vivi isso. Eu sei o que é isso. Mas, meus irmãos, quando vem a luta, deixamos a oração. Esquecemos da oração. Será que a nossa fé está baseada em sentimentos? Não, meu irmão. A nossa fé não pode estar baseada em sentimento. A nossa fé precisa estar baseada em Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus. Desculpe, mais uma vez. É porque eu estou gripado. A palavra de Deus vai dizer assim: meu filho, não despreze a correção do Senhor. Não desanime quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Então, se o Senhor nos corrige, se o Senhor permite essas provações, essa aridez espiritual, porque Ele sabe que nessa aridez espiritual nós iremos crescer espiritualmente. Iremos ficar mais fortes nele. Está sendo provado para a vossa correção. Olha, está sendo provado para a vossa correção. Então, tudo que nós vivemos, Deus está nos corrigindo. É Deus que nos trata como filho. Irmãos, ora qual o filho que o seu pai não corrige? Mas se permitisses sem a correção e que é comum de todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Você que é pai, você que é mãe, você não corrige seu filho? E aí? Se nós que somos pais e mães, a gente precisa corrigir os nossos filhos, porque eles são nossos filhos legítimos. Então, aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, não é verdade? E, no entanto, olhamos com respeito. E quanto mais a razão havemos de submeter o Pai de nossas almas. O Senhor Deus, Ele quer nos corrigir para nos salvar. Irmãos, Deus nos quer santo. Sim, Deus nos quer santo. Escreve aí para mim. Comente aí. Você está no caminho da santidade, meu irmão, minha irmã? Você está no caminho da santidade? Coloque aí para mim. Escreve aí. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de pedir aos seus contatos que eles possam compartilhar também, se inscreverem e tocar no sininho das notificações. Deus nos quer santo. E é também algumas vezes pela provação, pela aridez espiritual, meu irmão, que Ele arranca as ervas daninhas do jardim da nossa alma. E quantas ervas daninhas precisam ser arrancadas da nossa alma, do nosso coração. Mas, meu irmão, minha irmã, coragem, alma querida de Deus, coragem. Possa doer um pouco, para que o Senhor vai podando, mas coragem. Esta alma querida de Deus. Jesus disse que Ele é a videira, meu irmão, se lembram? E seu pai é o bom agricultor.
que podará todo ramo bom que der fruto, para que produza mais frutos. Olha que lindo, meu irmão. Nos nossos momentos de aridez espirituais, o Senhor vai estar nos podando, tirando a erva daninha de nossas almas, tudo aquilo que nos atrapalha o crescimento espiritual, para nos fazer homens e mulheres de fé, mais forte na fé. Não podemos querer só apenas açúcar do pão e renegar o pão do sacrifício. Às vezes a meditação, meu irmão, é difícil, a oração é penosa, distraída. Surgem noites e trevas. E quantas noites e trevas, meu irmão, nessa aridez espiritual nós vivemos. Mas nesta hora eu quero aqui dizer para você e para mim: vamos nos silenciar, nos abandonar e ter paciência, porque o esposo, meu irmão, logo vai voltar. E em breve, olha, vai raiar a aurora e os fantasmas vão sumir todos. Amém? Amém? Coloca o amém aí. Coloca o amém. Então, São João da Cruz fala da famosa noite dos sentidos, cheia de aridez e de provação. Um verdadeiro mártir, meu irmão, para a alma. Segundo o Santo Doutor, é Jesus que chama a alma a caminhar com ele no deserto. Mesmo queimando os pés, sendo queimado pelo sol, para se santificar. Quem aqui quer caminhar com Jesus no deserto? Quem aqui quer seguir com o Mestre no deserto? Levanta a mão. Dá um joinha aí. Quem aqui quer queimar seus pés com Jesus no deserto para se santificar? Todos nós. Então vamos viver a nossa aridez espiritual na certeza que nós não podemos fraquejar na fé. Precisamos prosseguir decididamente. Nós precisamos buscar esse Deus que a cada dia está conosco. Então, meus queridos, quero dizer uma coisa para nós. Então nós precisamos ter calma. Sim, a alma querida de Deus precisa ter calma por esse momento difícil que possa estar vivendo. Ele faz tudo isso porque Ele nos ama muito. O fogo bom não é aquele fogo de palha, o alto, bonito, mais rápido, mas o longo logo se apaga. Mas o fogo baixo, que pega na lenha, aquela lenha grossa, e permanece por muito tempo. Fogo de palha é só para começar. Vocês não sabem o que eu estou pensando aqui. E quantas das vezes nós fomos fogo de palha? Eu me lembrei aqui da minha caminhada, início de caminhada. Ah, meus irmãos, quanto fogo de palha. Mas depois que a gente vai crescendo espiritualmente em Deus, a gente vai sendo esse fogo baixo, que pega em lenha grossa e permanece por muito tempo. Escreve aí para mim. Eu quero ser o fogo baixo, que permanece por muito tempo. Mas foi necessário esse fogo de palha do diácono no início? Claro que foi. Deus permitiu. Por isso hoje estou aqui. E quando a gente vai tendo essa intimidade com Deus, a gente vai percebendo que só Deus basta. Como eu tenho o costume de dizer, a nossa fé não é baseada em sentimento. Não. Entusiasmo. Não.
E vocês sabem disso. Então, o que está acontecendo? Não sustente, não se preocupe, porque o gosto de rezar sumiu e se tornou agora um sacrifício penoso. Calma. Se lembra o que eu falei lá em cima? Silêncio. Silêncio. Deixa eu ver se... Silêncio. Se abandone. Paciência. Tenhamos paciência em Deus. Irmãos, a fé, olha, a fé não é sentimento, e muito menos sentimentalismo. A fé é adesão com a mente a Deus, as suas verdadeiras e as suas determinações. Não se preocupe em estar ou não sentindo. Fé ou devoção, não se preocupe. Apenas viva. Vá à missa, mesmo sem querer ir. Vá ao grupo de oração, sem querer ir. Reze seu texto, sem querer rezar. Com ou sem vontade. Com gosto ou sem gosto. Com sentimento ou sem sentimento. Assim, temos mais méritos diante de Deus. Mas persevere na oração. Então aqui eu quero falar da outra personalidade, de outro santo místico da igreja, que eu falei são dois, né? Um foi São João da Cruz e agora Santa Teresa d'Ávila. Essa mulher que perseverou na oração. Então, aqui eu quero ler um relato de Santa Teresa d'Ávila. Vai ser certa ocasião que vai ter uma fala dela. Eu não sei aonde está, qual é a fonte, não sei. Se eu falar para vocês aqui que eu sei e falar outra coisa aqui errada, eu estarei mentindo para vocês. Como eu não quero mentir para vocês, e mentir não é de Deus, nos atrasa na nossa vida espiritual. Eu até procurei se encontrava a fonte assim, mas não encontrei, tá bom? Mas vamos lá. Você tem dificuldade a ser fiel na sua vida de oração? Sim ou não? Escreve aí. Sim ou não? Seja sincero. Ou você é o tipo da pessoa que reza mesmo sem vontade? Bora. Vamos crescer. Você reza sem vontade, meu irmão? E aí? Bota a verdade aí pra mim. Então hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos aprender com Santa Teresa d'Ávila a perseverança na oração. Olha o que aconteceu na vida dessa grande santa da igreja. Vamos lá. Prepare aí. Um dia, Santa Teresa d'Ávila se encontrava num estado de aridez espiritual terrível. Imagine uma mulher dessa com aridez espiritual. Imagine eu, imagine você. Aí a gente não chega nem aos pés, nem imaginar. Mas vamos prosseguir. Por ser religiosa, que a gente sabe que ela foi uma religiosa, ela tinha a obrigação de adorar o Senhor Jesus pelo menos 1 hora do seu dia. Vamos prosseguir. Santa Teresa, quando estava nessa aridez espiritual, sabendo da sua pouca vontade de adorar Jesus naquele dia, o que foi que ela pediu? Ela pediu para as irmãs que a trancasse a porta da capela pelo lado de fora, meu irmão. E que só abrisse quando tivesse passado 1 hora. Olha, meu irmão. Ela tinha por obrigação de adorar Jesus 1 hora. É a hora dela, o dia dela. Então não tinha como ela dizer não. Então assim as irmãs fizeram.
A santa, sem nenhuma vontade de rezar, começou a contar tijolos na capela, um por um. Terminada então a sua hora de adoração, meus queridos, as queridas irmãs abriram a porta da capela e ela saiu. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Alguns dias depois, Santa Teresa percebeu que sua aridez espiritual havia cessado e uma enorme paixão pelo seu divino esposo havia tomado conta do seu coração. Ela, naquele dia, foi adorar Jesus com um amor que nunca havia sentido antes. Em um determinado momento de sua adoração, a santa apaixonada interrogou Jesus, dizendo: meu doce Jesus, qual foi o dia que tu me amastes? Ela ouviu imediatamente a resposta de Jesus: Teresa, o dia em que eu mais te amei foi aquele dia que tu não querias me adorar, mas só para permanecer na minha presença ficastes contando os tijolos da capela. Olha, meu irmão, olha o que Jesus falou para ela. Então, o que é que eu espero com esse relato de Santa Teresa d'Ávila? Que através desse grande exemplo dela, que a gente possa buscar sempre a constância e a perseverança na oração. Não podemos nos esquecer que muito mais que nós temos sede de Deus, Deus tem sede de nós e nos quer por perto. Como bem disse São João da Cruz, se uma alma busca a Deus, muito mais Deus busca ela. Então, meus queridos, lição para dever de casa, vamos permanecer na constância e na perseverança na oração. Quando eu não quisermos orar, oremos. Quando nós não queremos ir para a Santa Missa, que nós possamos ir. Quando nós não quisermos rezarmos o texto, rezemos. Quando nós não quisermos ir para o grupo de oração, que nós possamos ir. A gente precisa ter essa constância e a perseverança na oração. Então aqui peço que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz possa rogar a Deus pela nossa vida espiritual e que nós possamos passar por essa aridez espiritual e assim ouvirmos de Jesus o que ele falou para Santa Teresa. Foi aquele dia em que tu não querias me adorar, mas só para permanecer na minha presença ficastes contando tijolos na capela. Então assim, meus irmãos e minha irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus.